Falar sobre o jantar do Lula aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou parte deles. O Josias escreveu a respeito disso, a gente vai falar sobre isso lá no nosso YouTube. Você que está conosco na TV, vai para lá. UOL no YouTube, que a gente segue nessa história. Quero abrir a coluna do Josias. Vamos fazer a propaganda, as publis das colunas dos nossos colunistas, que você pode, inclusive, acompanhar no UOL Plus, que você assina e ainda ganha 3 ingressos de cinema, hein? Ó, é a mesma coisa aí, Josias. Cheio de problemas, Lula mete sua colher na crise do Supremo. Como é que foi isso, hein, Josias? Que jantar foi esse? Houve um jantar, a nossa colega Mônica Bergamo, como sempre, trouxe os bastidores desse encontro e ficou ali a impressão de que a solução para a crise que corrói a imagem do Supremo é converter juiz em avestruz, desviar dos estilhaços do Master, enfiando a cabeça no cinismo, colocar uma coleira no Dias Toffoli e alardear que um código de ética para a magistratura é absolutamente desnecessário. O problema é que tudo isso só é possível, só pode acontecer num jantar oferecido pelo Lula para essas togas companheiras. Um jantar que desconheceu a realidade, né? E é pena que o Lula não possa trocar os seus problemas, porque ele não tem ideia de como vai resolver, como vai retirar, por exemplo, a sua popularidade do vermelho. Está cheio de problemas lá. Mas ele sabe perfeitamente como resolver o problema dos outros. Então ele deu lições ali a 4 ministros que foram recebidos por ele na intimidade da Granja do Torto. Estiveram lá o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin. E o Lula se disse muito preocupado, Fabiola, com a corrosão do prestígio do Supremo, que estamos verificando que o caso Master potencializa. Essa corrosão é potencializada pelo escândalo do Master. Aí o Lula ensinou ali que debater código de ética agora, numa hora dessa, é oferecer material para os críticos. Ele acha que não é conveniente, né? E diz que a opinião pública está cansada, nisso ele acerta, está mais vigilante, muito mais exigente, crítica à rede social. E ele recomendou que os ministros tenham cautela, que se exponham menos, sugeriu que eles conversem com o Dias Toffoli. O ministro também adotar essa regra do comedimento, né? Agora, se esse jantar da Granja do Torto serviu para alguma coisa, Fabiola, foi para mostrar que o Lula, além de não ser parte da solução, ele virou parte do problema do Supremo. Ele pulou ali numa trincheira anti-código de ética e fez isso, saltou nessa trincheira, sem dizer uma palavra, uma mísera palavra sobre o contrato de 129 milhões que a mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, assinou com o Master. Não falou uma palavra o Lula sobre os negócios da família do Toffoli com um fundo ligado a esse Banco Master. Então, antes do jantar, a crise do Supremo era do Supremo, morava no Supremo. E depois do jantar, a Granja do Torto virou um puxadinho, que está abrigando também a crise do Supremo. Então, é tudo meio impróprio, Fabiola, nessa cena, porque magistrado que fica tricotando com o presidente acaba virando um centrão de toga. E o presidente, que tem tanto problema e se mete a colher ali na crise alheia, na crise do Supremo, está tocando trombone sob um telhado de vidro. Então é tudo impróprio nessa cena e o Lula não devia se meter nesses problemas, Fabiola. Sobretudo assim, de costas para a realidade, né? É preciso adotar um código de ética, não porque vai resolver o problema, mas para causar um pouco mais de constrangimento a esses ministros que não perceberam ainda que é preciso mudar de comportamento. E numa coisa o Lula tem razão, a sociedade está mais exigente, Fabiola. Essa proximidade, né, entre o executivo e o judiciário, isso aconteceu justamente na tentativa de golpe, mais fortemente, né, ô Sakamoto, na tentativa de golpe do nosso país. Eu lembro muito bem da cena, né, no qual o Lula esteve ao lado, né, da ministra Rosa naquele dia e tudo mais. Como é que você vê hoje essa fotografia? Lula deveria se distanciar dos ministros do Supremo? Como é que você vê hoje essa relação? Ela pode trazer consequências, inclusive para a nossa democracia? Então, o Lula, nesse exato momento, primeiro que é natural que existam conversas e diálogos entre os 3 poderes e é tranquilo. Muita gente acha esquisito quando há diálogo entre o judiciário e o legislativo e o executivo, mas acha normal quando existe o diálogo entre o legislativo e o executivo, né? Toda hora
chefes dos poderes conversam entre si. A questão não é a conversa, que ela é importante que exista e que seja institucional. A questão é o conteúdo da conversa, né? Lula, neste exato momento, está claramente preocupado com o impacto do que está acontecendo para as eleições, né? Ele está preocupado com o que está acontecendo com o impacto. Por quê? Principalmente o impacto junto à imagem do Supremo Tribunal Federal, que foi fundamental, como a gente falou aqui, para a manutenção da democracia. Então ele está preocupado com isso, está preocupado que isso seja utilizado do ponto de vista eleitoral, né? E seja utilizado por quê? Por um grupo, né, que vai tentar a eleição, está bem colocado, mas operou uma tentativa de golpe de Estado e o seu líder está preso por 27 anos e 3 meses na Papudinha neste exato momento. A preocupação do presidente a gente compreende do ponto de vista político. Ninguém aqui é uma marmota, né? Compreende-se isso e compreende-se tentativas e possibilidades de tentar instrumentalizar tudo isso, como aconteceu mesmo na Lava Jato. A Lava Jato houve uma instrumentalização, isso foi utilizado para atacar, inclusive, posições à esquerda durante as eleições de 2018. Isso aí ficou claro com a Vaza Jato, né? O quanto, na verdade, houve essa instrumentalização. Contudo, e apesar disso, isso não dá aval para, ou não deveria ser utilizado para tentar frear qualquer tentativa de criar instrumentos de moralização do judiciário, moralização política, como é o próprio Código de Ética, Código de Conduta. O Código de Conduta, gente, ele não é a panaceia para todos os problemas, ele não vai. Ele é uma sinalização importante que seria dada pelo Judiciário, de que o Judiciário seria capaz de estar se esforçando para fazer um processo de autocontenção com relação aos seus problemas, sem que para isso abra um flanco para um outro poder, né, ter que fazer isso. Então, é uma sinalização importante nesse sentido. Por outro lado, também é uma sinalização, é um atestado de culpa. Se for visto dessa forma, o judiciário vai ter que se comunicar, mas é uma oportunidade grande que, a partir de situações complicadas, situações reais, o judiciário faça isso. O judiciário devia ter feito antes, não fez. Então, agora, no meio do tumulto, vai ter que fazer, né? Quer dizer, teria que fazer, né? Agora, é claro que, e aí para terminar, o Código de Conduta é importantíssimo e precisa, na minha avaliação, ser aprovado. Eu acho que é importante. Mas, do ponto de vista da moralização da coisa pública, a decisão que o Flávio Dino tomou, monocrática, contra os penduricalhos, ela tem um potencial de moralização muitas vezes maior do que o Código de Ética. Isso pensando no judiciário como um todo, né? Por quê? Porque o Código de Ética, ele ainda vai ter que feito isso, provavelmente o CNJ ficaria responsável por verificar e implementar. A ação do Dino é papum. Agora, no dia 25, ou o plenário aprova, ou parte dos ministros vai ficar extremamente exposto diante da opinião pública com relação, olha, nós concordamos com esses penduricalhos. É uma coisa... E ponto. E teve uma decisão objetiva. O Dino fala, ou vocês transformam isso em lei, com todo o escrutínio que isso vai ter dentro do Congresso, ou não pode ter. É isso que o Dino falou. E isso tem uma capacidade incrível de ter um resultado no curto prazo. Não à toa tem tanto ranger de dente. 12:06. Você falou sobre... O Josias quer falar alguma coisa? Não? Não. Um detalhezinho, Fabíola, só para a nossa plateia entender o inusitado desse encontro do Lula com os ministros do Supremo, né? Pela Constituição, os poderes são independentes, harmônicos entre si. O Alexandre de Moraes, que esteve nesse jantar, ele é vice-presidente do Supremo. Então, ele divide a responsabilidade administrativa no tribunal com o Edson Fachin. E ele hoje lidera a banda no Supremo que está contra a ideia do Fachin de editar um código de ética. E o Lula tomou partido desse bloco que está contra o Código de Ética do Supremo. E lá estavam o Alexandre de Moraes e mais 3 ministros. O Flávio Dino, o Gilmar Mendes e o Cristiano Zanin. Imagine em que estado ficaria a harmonia entre os poderes se o Edson Fachin chamasse uma reunião, um jantar na sua casa. Aí ele chamou o vice do Lula, o Geraldo Alckmin, e 3 ministros relevantes, Fernando Haddad, a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa, 2 palacianos,
e começasse a falar, olha, o Lula, a imagem do Lula, a imagem do governo está muito debilitada. Não fica bem, por exemplo, o presidente da República não providenciar uma boa resposta para o fato do filho dele estar enrolado lá, ali nas franjas do escândalo da Previdência, uma suspeita de que recebeu 300 mil reais do careca do INSS. Como o presidente pôde receber no seu gabinete o Daniel Vorcaro do Master, quando já se sabia que o banco não estava bem das pernas? Imagine o que estaria dizendo o Lula agora da impropriedade do encontro do Fachin com o Alckmin e os 3 ministros dele para falar mal do governo. Então, isso é que mostra a inadequação da reunião que o Lula promoveu na Granja do Torto. Não faz o menor sentido. O presidente chama 4 ministros do Supremo e começa a falar mal de uma iniciativa do presidente do Supremo, que quer editar lá um código de ética. Não faz nexo, Fabiola. Se o Fachin fizesse o mesmo, ou algo parecido, a Praça dos Três Poderes estaria sendo incendiada agora, haveria uma grave crise, o Lula reclamando. Quem é o Edson Fachin para se intrometer no meu governo? Do mesmo modo, o Lula não tem autoridade para se imiscuir na gestão do Supremo Tribunal Federal. Não é assim que a banda deve tocar. Isso não é harmonia entre os poderes, isso é uma balbúrdia que, como disse, quem participa e usa toga se confunde com centrão togado. E da outra parte, um presidente que tem tanto problema para resolver, vem resolver os seus problemas, não se meter nos problemas dos outros.